Está apresentando nosso dia ao Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor. Deus, nesse momento, Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor. Deus, primeiramente, Pai, para te agradecer, Senhor Deus. Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Para juntos, Senhor, te louvar, Senhor, te exaltar, Senhor. Deus, que o Teu poder, Senhor, vai se manifestar nesse lugar, Pai. Deus, que o Senhor vê, meu Pai, está tocando no coração de cada um, Senhor Deus. Deus, assim, meu Pai, como o salmista Davi fez aquela súplica, meu Pai, no Salmo 51, versículo 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e purifica o espírito reto. Deus, assim, o Senhor venha fazer em nossas vidas, meu Pai. Deus, que o Senhor venha estar abrindo os nossos entendimentos, Senhor, para a Tua palavra, Senhor Deus. Deus, que nós venhamos, meu Pai, estar entendendo, meu Pai, o real motivo desse retiro, Senhor, de estar aqui, Pai. Deus, que o Senhor venha, meu Pai, estar nos enchendo, meu Pai, para que a gente saia daqui, meu Pai, e venha fazer o Teu ídolo, Senhor, assim como o Senhor nos chamou, meu Pai. Deus, é isso que te pedimos, Senhor, fica conosco, meu Pai, e que não se aparte de nós, meu Pai, a Tua presença, Senhor. Deus, que o Senhor venha estar habitando aqui, Deus. É isso que te pedimos, Senhor, nessa manhã, meu Pai, e já te agradecemos, Senhor, para toda a honra e toda a glória do Seu nome. Amém, Deus. Irmão, está lendo aqui Mateus, capítulo 28, o verso 19 e o 20. Amém? É o tempo do nosso retiro, né, irmãos? Mateus 28, verso 19 e o 20. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos mando, que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Nós venhamos praticar essa palavra, né? Não só ouvir, mas que nós venhamos entender o real motivo que o Senhor nos chamou e que o Senhor deseja que nós façamos. E aqui a palavra de Deus não mente, né? Que Ele tem a promessa que estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Nós estamos com as oportunidades, o grupo de louvor está com as oportunidades. Ei, Bruna. É como? Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Não tem nada a ver, não. Então vamos começar com o hino da harpa, número 304. 304 da harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Alma-se adorada, de Jesus verei. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhar a luz. Pode os nossos de sertão todos me secar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. Alma-se adorada, de Jesus verei. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada,
Estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar está Jesus também. Estende a sua mão sobre nós ali. Cristo vela assim, a face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a igreja amada no céu estarei. Na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Vamos continuar nesse espírito de adoração. Vamos ficar todos em pé, igreja? Vamos continuar nesse espírito de alegria. Porque todos aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Vamos adorar a Deus com muita alegria esta manhã, em nome de Jesus. Com palmas para o Senhor, adore Ele, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Mais uma vez. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus a gente tropeça e cai, e pra levantar só o amor de Deus. Aleluia, Jesus, te damos graça, Pai, por tua fidelidade, Senhor. Mais uma vez. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder,
o domínio em suas mãos. Pois sou o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois só o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois só o Senhor é Deus, é Rei dos povos. E não dá! Não dá, sem Jesus não, oh, não dá, sem Jesus não dá. Então levanta só o amor de Deus. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus a gente tropeça e cai. Então levanta só o amor de Deus. Aleluia. Continue de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui neste lugar e podemos sentir a presença dele desde manhãzinha. Aqui quando os irmãos estavam orando, e eu senti lá da cozinha a presença do Senhor. E eu creio que é só o comecinho de grandes coisas que o Senhor vai fazer nesses 3 dias que estaremos aqui. E o Senhor já fez grandes coisas desde ontem, e eu creio que vai ser um retiro totalmente diferente. Não vai ser que nem os outros retiros, esse ano vai ser cheio da unção e da presença do Senhor Jesus. Que você venha dizer que o Espírito Santo é bem-vindo aqui em nosso meio. Que você possa declarar isso em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. A esperança viva, a tua presença, aleluia. Eu provei e vi do teu doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Essa é a tua presença, a tua presença. Mas bem-vindo, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vinda. E diga isso. Dai encher. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. É o desejo do meu coração ser o ensino dados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o teu doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha sai. Nessa na tua presença, em tua presença. Santo Espírito da igreja,
a tua presença e contemplar tua beleza e tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar tua beleza e tua glória, Senhor. Espírito, vem viva, viva, Senhor, eu necessito sermos inundados com tua glória. Oh, aleluia, Jesus. Pai, nos deixa sair aqui da mesma forma que nós entramos, Pai. Derrama o teu Espírito Santo aqui em nosso meio, Senhor Jesus. Pai, nós ficamos livre acesso, Pai. Toma esse ambiente, Pai. Toma, Senhor, cada um que está aqui, Senhor Jesus. Vai renovando, Senhor Jesus. Vai transformando, Pai. Vai tirando de nós tudo aquilo que não está te agradando, Pai. Mas que possa estar aqui nossos ouvidos atentos, Senhor, para ouvir, atender a tua palavra, Senhor Jesus. Oh, Deus, Senhor, descemos, Pai. Por tudo, Senhor. Amém. Vou comemorar em nome de Jesus. Glória a Deus! Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Como é bom sentir a presença do nosso Senhor. Isso enche os corações da gente. Amém? Aleluia. Queria dar a oportunidade de irmã Edinho também, que está fazendo oração, ou está trazendo uma mensagem que Deus toca no seu coração. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém! Amém, meus irmãos. Amém! Vou ver se tem alguma coisa aqui. Não deu um tiro aqui, uma roupa ali, ó. Vamos desviar. Irmão, não estou encontrando nada aqui agora não, mas deixa eu me ver aqui. Chega, Espírito Santo. Chega, Espírito Santo chegou agora. Glória a Deus! Olha, deixa eu ver aqui. Amém. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, o texto que eu vou estar lendo agora se encontra lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus irmãos, que nós
possamos meditar nessa palavra ao qual o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, nos ensina como é que nós devemos viver, como nós devemos se comportar a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Que a partir do momento que você faz a sua confissão de fé, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir deste momento você não deve viver mais para si mesmo. Ou seja, você não deve mais fazer o que você quer, fazer a sua vontade, a vontade da sua carne, né? Pois a carne, ela quer o quê? A carne, ela quer pecar. Nós temos que fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito, né? Que é cada dia mais se aproximar do Senhor. Que a vida que nós vivemos nesse corpo aqui, nós temos que viver ela pela fé agora, pela fé em Jesus. Nós não devemos mais viver para fazer a nossa vontade, mas sim para fazer a vontade de Deus, né? Pois como a palavra mesmo nos diz aqui, pois Ele nos amou e se entregou por cada um de nós. Então, que possamos meditar nessa palavra e, a partir de hoje, temos uma nova visão, uma nova, como é que eu posso dizer, compreensão, né, do que é ser um cristão, do que é viver a vida que Deus espera para cada um de nós. Então, como a palavra mesmo diz aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Pois nós fomos crucificados com Cristo, deixando assim a nossa vida mudando, a nossa velha natureza para viver a nova vida com Cristo Jesus, né? Então, que possamos meditar nessa palavra. Quero agora fazer uma breve oração, à luz do texto que nós acabamos de ler aqui. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te rendemos graças, Senhor, nesta manhã, Pai. Obrigado, Deus, por esse retiro, Senhor, por esses dias, Senhor, que iremos passar aqui, Deus, na tua presença, neste lugar, Deus, glorificando e exaltando o teu nome, Deus, em comunhão, Senhor. Que o Senhor, Deus, venha derramar da tua graça, Deus, do teu amor, Senhor, sobre cada um de nós. Que a tua glória, Deus, invada todo o nosso ser, Senhor. Que possamos, Deus, sentir verdadeiramente o teu amor, a tua bondade, Senhor, em nossos corações, cada dia mais, Senhor. Que venhamos, Senhor, renunciar os desejos da nossa carne, Senhor. Que venhamos renunciar o que não te agrada, Senhor. Que possamos, Deus, vivermos para ti, Senhor. Vivemos para te agradar, Deus, para fazer a vontade do teu Filho, para fazer a vontade do teu Espírito, Senhor. Então, que eu te peço, Senhor, nessa manhã, é que o Senhor santifique cada dia mais os nossos corações, Senhor. Purifique os nossos olhos, Senhor, de tudo que é mal, Deus, de tudo que é imoral, Senhor, de tudo que não te agrada, Deus. Que possamos verdadeiramente, Deus, ser uma nova criatura, Senhor. Deixando a velha criatura para trás e fazendo a partir de hoje, Deus, aquilo que te agrada, Senhor. Aquilo que agrada o teu Espírito, Deus. Nos mostra, Jesus, o caminho do teu coração. Nos revela aquilo que é do desejo da vontade do Senhor para nós. Nos abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, Deus. Nos ajuda a cada dia mais caminharmos no teu Espírito, Senhor. Fazendo assim a tua vontade, Deus. Assim, renunciando os nossos desejos e as nossas vontades, Senhor. Que assim como nós um dia, todos que estão aqui, Deus, fez uma confissão de fé, Senhor. Morrendo assim, como o Senhor naquela cruz, pelos nossos pecados, que nós possamos morrer, Deus, para os nossos pecados e reviver para ti, Senhor. Para fazer a tua vontade, Deus. Para fazer a vontade do teu Espírito, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, nessa manhã. Esse é o que nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor, cada dia mais, santifique, Deus, os nossos corações, Pai. A nossa mente, Deus. Que possamos, Senhor, cada dia mais ser
pais melhores para os nossos filhos, Senhor. Esposos e esposas melhores, Senhor, um para o outro, Deus. Que possamos ser sacerdotes melhores, Senhor, para as nossas casas, Senhor, para as nossas residências, para a nossa família, Deus. Que possamos cada dia mais ser filhos melhores para o Senhor, Deus. E que possamos também cada dia mais ser servos melhores para a Tua obra, Deus. É assim que eu oro, Deus, clamo e peço ao Senhor, e já te agradecendo por tudo, Deus, que o Senhor já fez e vem fazendo em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Irmão, o Senhor é usado por Deus, mano. E a partir do momento que eu recebi a oportunidade, o irmão chegou aqui, Deus tocou no meu coração para dar uma oportunidade, porque Deus conhece o seu coração e Ele é contigo. Amém? Vamos estar passando para a segunda parte, nosso devocional, a parte da palavra. O evangelista está com a oportunidade. Eu queria convidar também o irmão novo para estar presente na vida dele. Amém? Desde já eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Irmão, vamos estender as nossas mãos para a vida do nosso irmão Alexandre, que tem a palavra de Deus aí ao meu e ao seu coração nesta manhã, abençoado por Deus. Que a presença do Senhor, meu irmão, está grande hoje na casa e vai permanecer, eu creio, em nome de Jesus. Senhor Deus, te entrego, Senhor, a vida do irmão Alexandre, Pai, nas tuas mãos nesta manhã, Pai. Pai, o Senhor, Pai, tem, Pai, todo o livre-arbítrio, Pai, para usar ele, Pai, grandemente nesta manhã, não só hoje, Pai, mas para todo sempre, Senhor. Pai, que ele meditou, Senhor. Tudo quanto ele meditou na tua palavra que o Senhor traz, Pai. Amém. Vem derramando a tua unção poderosa, Senhor, sobre a vida do irmão Alexandre nesta manhã, Pai. Vem renovando as forças dele. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Traz, Pai. Traz, Pai, renova o coração do irmão Alexandre, Senhor. E que esta manhã, Pai, ele vai sair, Pai. Ele vai sair, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ele vai sair, Pai. Ele vai sair sobrecarregado, Pai, da tua unção, Pai. Nesta manhã, Pai, vai transbordar sobre a vida dele, Senhor. E ele vai ser renovado em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Estamos no retiro. O tema do retiro é missões. Deus colocou uma palavra. Eu fui deixar minha esposa ontem em casa e não consegui dormir quase nada meditando na palavra. Meditei, orei, acordei cedo, meditei de novo, pedi direção a Deus. E Deus confirmou a palavra. Eu quero só ler o texto base do tema de missões, qual Deus colocou no coração do nosso pastor, que é Mateus capítulo 28. Eu vou ler o versículo 19 e 20 e vou explicar um pouco sobre missões, foi o que Deus colocou no meu coração. Vamos dar uma pincelada o que é missões e depois vou migrar para aquilo que Deus colocou no meu coração, o texto que Deus colocou no meu coração. Amém? Peço sua atenção. Deus me revelou pela madrugada que vai acontecer coisa tremenda. Eu pedi permissão ao pastor, no final eu vou orar. Deus vai fazer coisa tremenda aqui nesse lugar. Não é eu não, é Deus que vai fazer. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, eu só li o 19 e 20.
ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Vou ler esse final aí, irmão, que é forte, que é isso que eu vou falar aqui hoje. Guarde isso aí no seu coração. Eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. É coisa tremenda que Deus vai fazer aqui nesse lugar hoje. Eu quero dar uma pincelada do que é missões. O que é missões para você? Missões, irmãos. Missões a frase missões significa ir. Missões significa enviar. Missões significa orar. Missões significa apoiar. É por isso que um dia na escola bíblica, eu não esqueço disso não, a irmã Geralda estava dando uma lição e ela disse que missão está no joelho de quem ora, missão está nas mãos de quem contribui e missão está nos pés do que vão. Então nessa noite, ou nessa manhã, costumado de noite, né? Nessa manhã nós vamos aprender sobre o que é missão. Missão não está só para mim e para o pastor não, porque eu sou evangelista e pastor não. Missão está para você, para a igreja. E missões também, o que eu aprendo sobre missões? Missões é conhecer também cultura. Missões também é conhecer outros tipos de pessoas, cores, sotaques, dialetos. Missões requer renúncia. Missões que requer o quê? Sair da zona de conforto e ir para a zona de batalha. Isso que é missões. O que é fazer missões agora? Fazer missões, irmãos, nós achamos que fazer missões é ir para a África, ou pegar um avião e ir para a África. É legal. Mas o campo missionário é onde você está. Seu trabalho, seu colégio, a farmácia, a lotérica, a feira, seja onde você estiver, você está no campo missionário que Deus colocou. E o interessante é que aonde nós estiver, ali é o seu campo missionário. Eu quero citar 2 testemunhos aqui, pequeno, rápido, comigo. Esses dias eu não me lembro, não, acho que eu estou esquecido demais de das coisas. E esses dias foi um rapaz, acho que é de Luana da igreja. Ele bebia muito, né? Viu meu pai esses dias e meu pai brincando com ele, vamos tomar uma com ele. Meu pai não bebe, né? Brincando, cachorrado. E ele disse, eu não bebo mais não, eu parei de beber. Aí ele olhou para o meu pai e disse, foi um conselho que o seu filho me deu. Aí meu pai chegou em casa e falou para mim, minha mãe, eu não me lembro disso não. Isso foi você. Eu disse, não, acho que ele está se confundindo, acho que foi Nininho. Eu congrego lá na igreja do pastor Júnior, e eu pareço um pouco com o Nininho, acho que ele se confundiu, acho que foi Nininho que deu o conselho, e ele está achando que foi eu. E eu fiquei matando na cabeça, eu digo, rapaz, naquele cara, eu conheço esse cara da onde? E eu me lembrei, irmão, puxei lá no fundo do baú, eu me lembrei que um certo dia, eu acho que alguém se lembra da nossa igreja ali no Parque Dourado, a primeira igreja que nós teve, se é aquela perto do Geraldão, quem se lembra? E um certo dia nós fizemos um evangelismo ali na rua, quem se lembra daquele evangelismo? Olha só, irmão, naquele evangelismo, esse cara no tempo vivia com Paula, a mãe de Lili, da lanchonete. E realmente eu passei na casa e vi ele e a esposa de Paula. E ele bebia muito, eu evangelizando, entregando os panfletos. E ele disse, rapaz, eu tenho vontade de pegar, mas eu bebo. E eu semeei aquela palavra no coração dele. E ficou guardado até hoje. Quando eu falei, eu disse, rapaz, mas Deus me libertou com a cachaceira. Deus fez isso. E ele guardou aquilo e falou para meu pai, e eu não me lembrava mais disso. Aí quando ele falou, eu puxei no fundo do baú, eu disse, o meu campo missionário, lancei a semente, ficou plantada, e hoje eu vejo o fruto. Onde é o seu campo missionário? Às vezes um evangelismo até besta, irmão, poucas pessoas, às vezes a gente não dá nem importância, mas uma alma naquele dia foi salva, porque ele falou para o meu pai que faz mais ou menos 7 ou 8 anos, 6 a 5 anos que parou de beber. Eu acho que é mais ou menos um tempo mesmo do evangelismo. Ou seja, a semente ficou semeada no coração e hoje eu vejo o fruto. Ele falou que meu pai, eu não me lembrava, mas a semente ficou lá. Segundo testemunho, certo dia, o pneu da minha moto furou.
cheguei lá em Gonzaga da borracharia. Tô lá sentado. Lá vem um bebo. Falei isso pro pastor. Não sei se é do cinema. Lá vem um bebo no meio da rua e todo mundo mandando desse bebo. E o cara vinha e nesse dia, irmão, tava só o pó. Fraco. Ninguém que nós estamos fracos. Né? Nesse dia eu tava fraco. Eu estava precisando da oração. Não era orar por alguém. Eu tava precisando que alguém orasse por mim. E nesse dia o cara vinha e todo mundo mandando o cara e ele sentou do meu lado. Irmão, tem hora que Deus usa um bebo para falar com nós. O cara sentou do meu lado e disse: eu vejo que tu é o nome de Deus. Eu digo: oxi, um bebo? Eu dentro de mim. E o cara disse: eu vejo que tu, sei lá, tu tem uma presença, tem algo diferente. Tu é crente? Eu disse: sou. Ele disse: meu irmão, ore por mim, que eu tenho vontade de ir para a igreja. E ali, na borracharia, eu não perdi tempo não. Gonzaga orando, Luiz orando, e eu coloquei a mão na cabeça. Eu digo: em nome de Jesus Cristo, todo vício sai. E eu orei por ele, ele começou a chorar, e o povo na borracharia começou a olhar. No meu campo missionário, preguei, evangelizei, e eu creio que eu vou ver fruto. Porque eu estou contando esse testemunho para você, porque você pode ser essa pessoa. Você pode orar por alguém, você pode dar um conselho. Não espere eu chegar, o pastor espera eu chegar. É você que Deus quer usar. E às vezes esperamos o diácono antes, o Geralda, eu, pastor. É você que Deus quer usar. É você, menina da Coca-Cola. É você, Fabinho. É você, antes, Edinho. Aonde você estiver, você é um missionário. É isso que Deus quer fazer por nós. E o interessante, eu guardei uma frase esse dia de um certo pregador escutando. E esse pregador falou que o coração sem Cristo, ele é um campo missionário. Guarde isso. Esse pregador pregando uma pregação sobre missões, ele disse: o campo missionário é um coração de uma pessoa que não tem Cristo. E quem é o missionário? O coração de quem tem Cristo. Quem tem Cristo no coração? Quem tem Cristo no coração? Então, se você tem Cristo no coração, você está ligando as suas palavras da terra para o céu. Você é um missionário. Tem pessoas que não têm Cristo no coração. Precisa que Deus use você para tocar em corações. E o interessante é que se nós temos Cristo no coração, nós somos esse missionário, e tem pessoas que não têm Cristo, e é esse campo missionário a qual a semente vai ser semeada. E sobre missão está no coração de Deus, irmão, todo mundo sabe. E outra pincelada que eu quero dar até chegar onde eu quero. Porque se nós olhar, a missão do Pai, irmão, foi a missão de amor. Textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão de amor, a missão de nos amar, foi a missão do Pai, irmão Bruna. A missão dele foi de amor, a missão dele foi de nos amar, seja preto, branco, pobre, rico, baixo, alto, seja da classe social não, mas a missão dele foi de nos amar, e ele comprou isso. É por isso que a Bíblia diz em 1 João 4,19: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a missão do Pai, essa é a missão de Deus. E qual é a missão do Filho, a missão de Jesus? A missão dele foi de nos libertar, a missão dele foi de nos resgatar. Prova isso na Bíblia, prova. João 8,36. João 8,36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A missão de Jesus Cristo foi de nos livrar, de nos libertar da droga, da cachaça, desse mundo que nós vivíamos. A missão dele foi de quê? De nos resgatar. Mateus 20:28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo nos resgatou. Jesus Cristo me resgatou. E o apóstolo Paulo, ele fala isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós vivíamos na treva, mas agora nós vivemos na luz. Paulo diz isso, que ele nos resgatou do domínio das trevas. E a Bíblia diz, depois que Jesus Cristo fez isso tudo, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas.
Todo mundo sabe que Jesus Cristo teve um período aqui de 3 anos e meio e fez a sua missão de libertar, de resgatar. Mas a Bíblia diz que ele foi levado às alturas, mas ele disse que nós não ia ficar órfão, enviava alguém. Agora a terceira missão, o Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é de não nos deixar mais órfãos, de enviar um Consolador para estar conosco todos os dias. A missão do Espírito Santo é também de quê? De convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero citar alguns textos. João 14:16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele está dentro de nós. E João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olhando para a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a missão não para. E agora a missão é da igreja. Quem é a igreja de Deus? Nós somos essa igreja, então a missão é minha e sua. A missão é nossa, a missão é da igreja. E olhando para o texto de Mateus capítulo 28, dá uma pincelada nesse texto e vou migrar para o texto que Deus colocou no meu coração. Mateus 28, o que está acontecendo aqui? A ressurreição de Jesus. Jesus morreu. Mateus capítulo 28, a Bíblia diz que Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, ou seja, Maria, mãe de Jesus, vão ao sepulcro. Quando chega lá de manhã, pela madrugada, de manhã, no domingo de manhã, quando chega, elas vão conversando. Mulher, e a pedra? É pesada, quem vai tirar? Ia questionando uma com a outra. Quando chega lá, surpresa, a primeira surpresa. A pedra estava tirada do lugar. A Bíblia diz que Maria Madalena e as outras entraram. Quando entra, depararam com o quê? Com um homem todo de branco, um anjo. Ficaram tênuas, assustadas. E o homem do céu olhou para ela e disse: mulher, a quem procuras? Jesus Nazareno? Não está mais aqui não. Ele ressuscitou. Jesus Cristo não está aqui não. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que eles olharam para as mulheres e disseram: e dizer os discípulos aos outros. Ou seja, o primeiro ide depois da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, a ex-endemoniada, agora está fazendo o ide do Senhor. E às vezes a gente diz: eu era cachaceiro, você era! Não é mais, você tem a presença, você é para fazer o ide do Senhor. Maria Madalena e as outras começam a contar: rapaz, repara o corpo do mestre, ele não está mais nada não. Começou a discipular, começou a fazer o discípulo, o ide do Senhor, contando que Jesus Cristo não está no túmulo. Às vezes perdemos tempo. Maria Madalena foi falar sobre Jesus. E aí entra o texto de capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 16, que nós vamos ver a grande comissão. Quando Jesus reuniu, muitas pessoas dizem e falam que tem ali mais de 500 pessoas ou 500 pessoas ao total. Alguns duvidaram, foram embora, mas os 11 ficaram e aprenderam. E Jesus, antes de subir esse assunto ao céu, está sentado diante de Deus Pai, ele começa a ensinar algumas coisas aos seus discípulos. E suas últimas palavras, Jesus aqui está se despedindo daqueles discípulos. E suas últimas palavras foi sobre missão. O pastor falou, eu quero repetir. Jesus falou por 5 vezes sobre missão. Em Mateus capítulo 28, em Marcos capítulo 16, em Lucas capítulo 24, em João capítulo 20, e em Atos capítulo 1. E eu quero migrar agora para Atos capítulo 1, que foi o que Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer para você, o Senhor já tem chamado os seus discípulos, e Ele vai preparar os seus discípulos para depois enviar. Porque Deus faz assim, Ele chama, prepara e envia. Quem está entendendo? Jesus chama, Ele nos chamou, está nos preparando, mas Ele quer enviar. E o problema é que às vezes a gente está teimando, mas Deus está enviando. Ele quer enviar eu, você. Você não foi chamado só para tocar bateria não, amigo. Tocar guitarra, tocar baixo, pregar aqui ou na igreja. Você foi chamado para Deus enviar você. E Atos capítulo 1, com a Bíblia aberta, quero ler a partir do versículo 3. Todos encontraram? É a continuação, irmão, dessa história. Passar ali. Depois do seu martírio, Jesus apresentou a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição.
aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, e ensinando-lhe acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouviste. Versículo 5. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se havia reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhe afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Versículo 8, para encerrar. Eu não vou ler só até 8. Contudo, guarde isso, viu? Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O interessante é que Jesus ele começa a ensinar os discípulos, está para partir para o céu. Guarde isso. Na escola bíblica não, mas vamos aprender. Jesus está para partir, deixar eles e enviar o Consolador para estar com eles. E agora Jesus vai começar a instruir e passar as últimas palavras. E ele começa a ensinar. E o último ensinamento dele foi ser testemunha, ou seja, fazer missão. Mas ele dá um resumo. Para fazer missão eu tenho que cumprir algumas coisas. E a primeira coisa que eu guardo aqui está no versículo 4. Versículo 4. Versículo 3 diz que ele passou 40 dias com esses discípulos. Jesus não passou 40 dias perdendo tempo, não. Jesus não passou 40 dias falando da vida do irmão, não. Jesus passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. O que é que você tem feito no seu tempo? O que é que você tem feito com a sua vida? Está lendo Bíblia, está orando, está aprendendo? Jesus passou 40 dias ensinando aos discípulos sobre o reino de Deus. E o que é que ele ensinava? O que Jesus fez? E o que Jesus ensinava a eles? Versículo 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, vamos parar aí. Se a Bíblia diz que ele está ensinando sobre o reino de Deus, agora a Bíblia diz que Jesus senta e começa a cear com eles. Primeiro ensinamento que Jesus vai ensinar aos discípulos sobre a comunhão. Para cear tem que ter comunhão com o corpo, com a igreja e com os irmãos. Jesus começa a ensinar. Para fazer missão, primeiro tem que ter comunhão. Primeiro tem que sentar à mesa. Para fazer missão tem que ter uma igreja. Como é que eu tomo ceia se não tiver uma igreja? Então, em um ensinamento ele dá 3 ensinamentos. Como assim? Jesus está ensinando que eu tenho que ter comunhão. Jesus está ensinando que eu tenho que ter uma igreja. Jesus também está ensinando que eu tenho que estar debaixo de uma liderança. Quem é que vai me dar a ceia se não for o pastor? Jesus está ensinando, você precisa de um pastor. Você precisa de uma igreja. Você precisa estar em comunhão com o corpo, com os irmãos. Como é que está a sua vida? Jesus está ensinando a eles que nós precisamos disso. Aí Jesus vai começar e vai ensinando. E agora ele começa a ensinar. Versículo 4 ainda. Ceava com eles. Ceava com eles. Aí na tradução da minha Bíblia diz assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, aí ordenou. Aí Jesus agora vai dar uma ordem. E sobre essa palavra ordem, essa palavra significa o quê? É quando alguém está sendo debaixo de uma obediência. Então Jesus agora está ensinando sobre a importância de nós ser obediente a Deus. Jesus está dizendo, ordenou. Jesus agora vai ensinar, irmão, antes, sobre nós, a importância de nós ser obediente à palavra de Deus. Sobre nós ser obediente à nossa liderança. Sobre nós ser obediente ao nosso Pai. Sobre nós ser obediente ao pai, à mãe. Sobre toda a liderança, sobre tudo. Deus está dizendo, nós devemos ser obedientes. Jesus começa a ensinar sobre a importância de nós ser também direcionado por Deus. Porque quando ele diz, eu estou dando uma ordem, mas nós precisamos ser obedientes. E precisamos ser o quê? Direcionados. Por que você está sendo direcionado? Deus está dizendo, vocês precisam ser direcionados por Deus.
É isso que eu estou ensinando a vocês. Eu vou partir, mas vocês vão ser direcionados pelo Espírito Santo. Eu vou partir, mas vocês precisam ser obedientes. Eu não vou estar conosco, mas o Espírito Santo vai estar conosco para sempre. E ele vai ensinando, versículo 4 ainda, ele diz agora, mas que aguardassem. Ó, certa ocasião, enquanto se com eles ordenou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem. Sabe o que significa isso? Jesus agora vai ensinar sobre a importância de nós ter a esperança de um dia que ele vai voltar. Jesus está dizendo, meus amigos, foi bom 3 anos e meio estar com vocês. Eu vou partir, mas um dia eu vou voltar. Guarde essa esperança, porque para fazer missão, você tem que ter uma esperança que Jesus um dia vai voltar. O que adianta falar de Jesus e as pessoas dizem, mas cadê ele? Você tem uma esperança que um dia vai voltar, ele vai voltar. Eu estou indo, meus amigos. Foi bom estar com vocês, mas guardem isso no seu coração. Tenha essa esperança que um dia eu vou voltar. Pode durar 1000 anos, pode durar 100 anos, não importa. Porque a Bíblia diz que um dia a pessoa como 1000 anos como um dia. Um dia Jesus Cristo vai voltar. E ele vai ensinando. Versículo 4 ainda. Que aguardassem a promessa do Pai. Outro ensinamento, 4. Agora Jesus Cristo vai ensinar sobre a promessa do Pai. Sobre a importância de nós se agarrar nessa promessa. Eu quero dizer para você, o homem promete, mas não cumpre. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falar, está falado. Se ele falar, está falado. Então esteja debaixo dessa promessa. Qual é a promessa que você tem se agarrado? Tem pessoas que estão se agarrando em promessa de ser rico, promessa disso, mas eu estou aguardando a promessa que um dia eu vou morar no céu. Eu penso que você está no mesmo pensamento, que um dia Jesus Cristo vai voltar e nós vamos para o céu, será com Ele. E vamos, e Jesus Cristo vai falando, vai ensinando até chegar onde eu quero. Versículo 5 agora. Jesus Cristo agora vai dar uma pincelada. Ele está dizendo, crente para ser crente precisa descer as águas. Porque ele vai falar do batismo de João Batista. Para fazer missão, eu preciso nascer de novo. Se não nasceu de novo, não vai entender nem o que é missão. Então, para eu fazer missão, eu preciso descer as águas. É um símbolo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele saiu do deserto, foi guiado. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas a Bíblia diz que ele foi para Galileia, foi para a Judéia. Ele foi ter um encontro com João Batista. João Batista disse, eu não mereço batizar vocês, eu que preciso ser batizado. Eu disse, faça assim, para que se cumpra as escrituras. Foi batizado, ele não tem pecado, mas ele mostrou um exemplo para nós, que nós como pecador precisamos nascer de novo. Nós era ladrão, nós era cachaceiro, nós era isso e aquilo, mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Paulo diz que tudo se fez novo, e agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele diz, é importante, mas o versículo 5 continua. Porquanto João de fato batizou com água. Aí olha só. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizado com o Espírito Santo. O dia pode ser hoje. Dentro de poucos dias. Então preciso descer as águas, nova criatura. Mas eu preciso receber e ser selado com o Espírito Santo. Porque se eu descer as águas e não pegar o Espírito Santo, não adianta. Eu preciso, eu necessito do Espírito Santo. Só que necessita dele, só que necessita. Nós necessitamos do Espírito Santo. Para fazer missão tem que ter o Espírito Santo. Para louvar tem que ter o Espírito Santo. Para pregar tem que ter o Espírito Santo. Para caminhar tem que ter o Espírito Santo. Para ficar de pé tem que ter o Espírito Santo. Para tudo precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Entenda isso? Muitas pessoas não conhecem o que descer as águas, mas praticaram. A Bíblia diz, meu amigo, que Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de água. Pedro voltou a pescar. Mais um certo dia, quando ele tem um encontro com Jesus verdadeiramente, sabe o que eu quero dizer? Tem pessoas que descem as águas, mas voltam a praticar o que praticava. Mas quando recebe o Espírito Santo, quando é selado, sabe, selado por dentro, não é por fora não. A água é por fora, agora o Espírito Santo pega mais por dentro. Quando pega mais por dentro, a cor não pega mais eu, a cachaça não pega mais eu, isso aqui não pega mais eu, porque eu fui selado pelo Espírito Santo na verdade. Entenda isso!
fui batizado nas águas, é legal, está cumprindo o mandamento. Mas eu preciso, Senhor, Espírito Santo me cela. Espírito Santo me confronta. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me reveste. Espírito Santo! Pastor falou ontem aqui sobre Davi. Perdeu tudo, mas ele disse, Senhor, eu posso perder tudo, mas não tem uma coisa de mim, a tua presença. A tua presença é muito importante. Eu posso perder carro, carro, bicicleta, moto, emprego. Eu posso perder tudo. Agora tem uma coisa, Senhor, que eu não quero perder. É a tua presença. Eu quero louvar, eu quero sentir a tua presença. Eu quero orar, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter a tua presença. Eu quero estar no culto, Senhor. Eu quero pular, eu quero gritar. Eu quero falar em língua. Meu amigo, eu quero lá e na de frente da filha. Você tem liberdade de adorar. Você tem liberdade de falar em língua. Você tem liberdade nesse lugar para adorar Ele. A presença dele está aqui. A presença de Deus está aqui. Aleluia! Meu Deus! Aí Jesus fala isso tudo. É versículo 8 para encerrar. Aonde eu quero chegar? No versículo 8, na tradução João Paulo da minha Bíblia, diz: contudo, por isso que eu disse, presta atenção aonde e em cada palavra da Bíblia tem um significado. No versículo 8, Jesus começa a dizer: contudo, eu fiquei. Por que ele disse isso? É como se Jesus está dizendo: vocês podem ter, com todos esses ensinamentos, comunhão, com todos esses ensinamentos, com essa importância de comunhão, de nascer de novo, de ter o Espírito Santo, disse tudo. Mas com tudo isso, com todas essas coisas, para fazer a missão também, eu tenho que ter uma coisa importante: o poder do alto. Sem o poder do alto não tem como fazer missão. O pastor falou e eu colando dele, eu repito. Moisés disse: Senhor, só vou se o Senhor for comigo. Sabe o que é isso? Ele entendeu sobre o poder do alto. Ele não queria o poder da terra, não, amigo. O poder da terra se corrompe, agora o poder do alto. É por isso que Paulo faz em Efésios, ele diz sobre as armaduras de Deus, sabe o que é? Ele fala sobre a espada, a Bíblia, ele fala sobre a couraça da justiça, sobre o capacete da salvação, os caixões do evangelho da paz, substituindo a verdade. Ele vai falando de tudo. Sabe o que é isso? A arma aqui na terra eu consigo com dinheiro. A arma daqui na terra eu dou para as pessoas. Agora a arma... Vocês foram batizados das águas. Vocês estão obedientes, vocês estão em comunhão. Mas falta uma coisa. Precisa do revestimento. Precisa que eles desçam. E para descer, o Espírito Santo só desce, meu amigo, se nós estiver em comunhão, se nós estiver em obediência, se nós estiver assim, aí o Espírito Santo, o céu se rasga. E ele desce nesse lugar e pega um, pega dois, pega três, vai revestindo. É gente chorando, é gente falando em língua. É porque o Espírito Santo está descendo no ambiente, sabe? Aí você olha para um lado, vê alguém chorando. Você olha para o outro, vê alguém falando em língua. Diz: o que é isso que está acontecendo? É porque alguém está sendo revestido. Alguém está recebendo algo que você não está recebendo. Mas desta noite, eu quero dizer para você nessa manhã que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Você tem esse livre acesso de receber esse poder, de receber o Espírito Santo. Você pode receber. Aleluia! Meu Deus! Mas para que receber esse poder? Eu quero concluir. Para que receber esse poder? Para fazer missão, sim. Porque ele diz: e sereis minhas testemunhas. Vou parafrasear aqui. Depois eu leio a Bíblia. Na faculdade, na farmácia, na lotérica, na academia, na rua, na feira, no colégio, no trabalho. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É isso que ele está dizendo. Para fazer missão, vocês precisam receber o revestimento do alto. Para fazer missões, vocês precisam do poder do Espírito Santo de Deus. Vocês precisam. Me prove isso, eu provo. A Bíblia diz: Filipe, em Samaria, Atos capítulo 8, cheio de Deus, cheio do revestimento, chega numa cidade entregada à macumbaria, à idolatria. Mas quando Filipe bota os pés em Samaria, meu amigo, o negócio é diferente, porque ele é luz, ele não é treva, não. Quando ele botou os pés em Samaria, quem era endemoniado está caindo. Quem estava enfermo estava sendo curado. Sabe o que é isso? Não era Filipe, não, porque não era curador, não. Mas era
se queimava. A Bíblia diz que também Paulo chama o poder quando chegava nas cidades, chicoteado, arrastado, humilhado. Mas quando Paulo chega em cidades como Atenas, como Damasco, apanhado, chorando, chicoteado, mas Paulo pregou o evangelho por amor. Vidas eram transformadas, vidas eram tocadas por Deus. Eu quero dizer para você, Deus quer levantar nós como Filipe, Deus quer levantar nós como Paulo. A Bíblia também diz, um certo homem que foi teimoso, ignorante, teimava muito com Deus, bichão, recebeu Jesus hoje, amanhã estava na secta, estava nos bailes. A Bíblia diz sobre Pedro, Pedro hoje não vai ser pescador, Pedro voltava a pescar. Tu não vai ser pescador de peixe não, de alma. Pedro estava fazendo aquilo que Deus disse que não era para fazer. Mas quando ele teve encontro com Jesus, não, você não entendeu bem. Mas quando ele tem um revestimento do alto, não, você não está entendendo. Quando o Espírito Santo se apoderou da vida de Pedro, primeira pregação, estou falando mal do meu Jesus, eu também fiz parte, mas a partir de agora eu entendi, recebi o poder do alto. Primeira pregação, 5.000 almas. Segunda pregação, 3.000 almas. Sabe o que é isso? É poder, é revestimento. Quem quer receber esse poder, fica de pé nessa manhã, fica de pé, porque Jesus Cristo, Ele quer colocar proteção na nossa vida, Ele quer revestir nós para fazer missão. Não é palavra bonita, para fazer missão, mas primeiro para fazer missão tem que ter distribuído, para fazer missão tem que ter comunhão, para fazer missão tem que ter obediência, mas para fazer missão eu tenho que ter tudo isso, tem sim, pregador, mas eu tenho que ter algo que o mundo não tem, ele não tem nada. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Eu não quero terminar em Pedro, não. Eu quero terminar no homem que recebeu esse revestimento e está dando esse revestimento. Quem é esse homem? Jesus Cristo. A própria Bíblia diz que ele recebeu o revestimento. Como assim? O próprio Jesus recebeu. Isaías profetizando. Isaías disse no seu livro. O profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Sabe o que é isso? O Espírito Santo se apoderou da vida de Jesus. Jesus agora está entrando nos presídios. É preso, deixando os presídios. É Paulo e Silas pregando, orando. É carcereiro querendo se matar e dizendo: ei, o que é que eu faço para ter a vida dela? É saber que você quer, sabe o que é isso? É revestimento. É você chegar para a vida de alguém e receber a presença. É porque você tem. O que você tem, o mundo não tem. O que você tem, o mundo não tem. O mundo pode ter muitas coisas, mas ele não consegue o que nós temos. Nós temos o Espírito Santo da verdade. Nós temos o revestimento. Nós temos o revestimento. E nesta manhã, eu quero dizer para você, debaixo da autoridade de Deus, cheio da presença do Senhor, porque nós estamos aqui nesse lugar. Eu orando pela madrugada. Aí Deus disse para mim: no final do ano, meu filho, e tu vai ver o que Deus fazer. Porque se você não vai, se você abrir o seu coração, Deus vai dizer para você aqui nessa manhã: Ele quer revestir você de poder. Porque tem pessoas ainda que não foi revestido. Revestiu, recebeu a armadura, mas perdeu no meio da caminhada. Deus não vai revestir você para você implementar essa armadura. Deus quer revestir você para você ser um soldado dele e sair do campo de batalha. Agora eu estou revestindo. Pode vir Leão, pode vir Lúcio, pode vir Golias, pode vir Saul, pode vir quem for. Eu vou, porque eu não vou com espada, eu não vou com lança, mas eu vou no nome do Senhor. É no nome do Senhor. É no meu trabalho, Jesus te ama. É no meu trabalho, Deus indo por você. É no meu colégio, Jesus te ama. É no meu colégio, você está nas relações. Nesta manhã eu quero dizer para você: tem muitas pessoas aqui nessa manhã que Jesus Cristo vai revestir. Vai revestir, vai revestir. Se você ficar aí, escrito aí, você vai receber. Já está recebendo. Já está recebendo o revestimento. Jesus quer revestir. E barulho, Jesus está revestindo você. Recebe, 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 recebe essa manhã. Ai, barulho, Jesus Cristo, reveste, reveste, reveste. Eu deixo Jesus Cristo colocar na bagunça na sua vida. Receba essa armadura. Se a vida não vai vir, não. Você está sendo revestida, revestida. Você é uma escolhida de Deus. Seja revestida, revestida, revestida. Revestida. Ele quer Jesus está aqui. Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Eu vim aqui nessa manhã para dizer para você: estamos num retiro, mas estamos num culto, adorando o dia teu da que Ele está aqui.
E Jesus Cristo vai revestir pessoas aqui. Você vai ser revestido, você vai ser revestido. Você vai ser revestido nessa manhã. Irmão novo e maravilhoso. Jesus Cristo vai dizer para vocês dois pro casal. Jesus Cristo está pegando a sua esposa e não vai dar com as suas mãos. Só entenda isso. E que nesta manhã há algo sobrenatural, um revestimento de poder alto sobre a vida de vocês. Está vindo aí. Vocês vão seguir aí agora. Recebe. Recebe o revestimento. Se vocês puderem os olhos espirituais, isso não precisa. Se não precisa. Recebe o revestimento. Revestimento de poder. Recebe. É muito difícil para reveste. É muito difícil para reveste. É do meu nome do reveste. É do deserto do reveste. É do deserto. É do meu nome. Reveste também. Assim o revestimento dessa mulher. Reveste em nome de Jesus Cristo. Recebe. Eu sabe de Jesus. É espada. Recebe. Jesus Cristo está colocando a espada na tua mão. É espada. Recebe. Jesus Cristo aqui. Minha presença. Ele vai mudar. Ele vai encher no lugar. O lugar está cheio. Recebe revestimento. Recebe do lado do outro o revestimento do poder dessa mulher. Assim diz o Senhor. Recebe revestimento. Recebe. Seja revestido meu filho. Seja revestido nessa mulher. Recebe. Olha minha colega. Jesus vai acabar com as coisas. E desce sempre a cabeça do Senhor. E vai revestimento do poder de recebe, meu filho. Em nome de Jesus. Recebe o revestimento do alto. Em nome de Jesus Cristo. Que nessa manhã vai vir. Jesus Cristo está lhe revestindo. Jesus Cristo está colocando as armas. Jesus Cristo sabe mais que ele pular. Mas Jesus Cristo está colocando as armas. Jesus Cristo está colocando as armaduras. Recebe, assim diz o Senhor. Você é escolhido, assim diz o Senhor. É de obra da tua ferida. Mas não desista. Continue marchando. Continue seguindo. Deus vai fazer de você missionário. Recebe. Recebe o poder. Recebe. Eu ainda ele está aqui. Eu ainda tenho pode se queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode se queimar. Eu ainda tenho fome. Logo na cabeça para os pés. Olha o banheiro passando. Assim as pessoas vai realizando a repartir essa mulher. É difícil que eu revisto.
nos dias difíceis que Jesus trabalha. Sabe, nessa manhã, porque Ele está trabalhando sobre a tua vida. Ele está revestindo de poder. É poder sobrenatural. Recebe o revestimento. Recebe variedade de vida. Você pode estar lugar, porque Jesus está segurando as tuas mãos. Você pode estar lugar que Ele está aqui. Recebe nessa manhã. Rebaste. É poder do alto. É poder do alto. É poder do alto. Mas é algo que o Espírito Santo pega a carne do meio, agora. Recebe. Jesus Cristo está aqui. Ele nos pegou e nos revestiu aqui no Senhor. Só não revestiu você que não estava atento, mas você nessa manhã que ficou atento. Jesus Cristo colocou túnica, Ele colocou capacete, Ele colocou espada, cinturão, Ele colocou calçado. Agora Ele está dizendo para a igreja de FAC: já estão preparados. Agora cumpra com a missão. Cumpra o que é colocar nas suas mãos. Aonde você for, aonde você é lamparina, aonde você for, você é luz, você é sal, você é Felipe, você é Paulo, você é Pedro, você foi ungido, escolhido por Deus para fazer a obra, para pregar as boas novas. Você é o Luiz Roberto, você é testemunha dele, ele tem Samaria, ele judeu. A Deus com vida eterna. Você é do Rio Novo. Você é do Rio Grande do Norte. Você é onde Deus colocar você. Você é boca dele. Você é filho de Deus. Irmão Wilson lá atrás. Levanta a mão aí, irmão Wilson. E recebe da parte de Deus. Jesus Cristo manda dizer para ti: eu não sei o que é isso não que Deus está falando aqui. Olha, papai. Mas Jesus Cristo manda dizer para ti também nessa manhã: Ele está lhe revestindo. É do poder, e as mesmas palavras para ele foi para Gabi. Ele manda dizer para ti também: é dos teus difíceis que eu revisto, é dos teus dificuldades que eu revisto. Ele está revestindo também, irmão. Está difícil, mas ele está revestindo. Está doendo, mas ele está revestindo. O sangue está descendo, mas ele está revestindo. As lágrimas estão chorando, mas ele está revestindo. O joelho está doendo, mas Jesus está revestindo. Chora, papai, não desista não. É a Bíblia na mão, é joelho dobrado, é a forma decisiva. E o Espírito Santo me dizendo: irmão Wilson, eu te chamei, e deixa de fora que eu te chamei. Recebe o revestimento, irmão Wilson, de poder do alto. Igreja de Foque, recebe esse revestimento nessa manhã. Deus vai fazer muitas coisas aqui ainda. Hoje de noite, amanhã de noite. Deus vai fazer muitas coisas. Fez ontem, está fazendo agora. Mas esse revestimento não é só que mesmo meu. É para as ruas, é para onde você for. Recebe esse revestimento aí de poder. Do alto nessa manhã. Guarda isso. Guarda esse poder. Para que você, através de pessoas, possam compartilhar o que Deus fez na sua vida. Deus está enchendo você aqui. Nessa manhã. Seja cheio de Deus. Estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos descansar.
Deus. Glória a Deus. Ainda tem mais. Aqui tem mais. Hoje o nosso segundo culto. Com toda certeza vem muito mais aí. Vamos continuar em espírito de adoração. Mesmo, irmãos, quando a gente saímos daqui desse culto, nós precisamos viver uma vida santa diante de um Deus santo. E acredito que esse retiro, irmãos, está sendo para nos aperfeiçoar no Senhor. Para nós juntos nos conhecermos mais. E assim o Espírito Santo de Deus trabalhar em meio à comunhão dos irmãos. Eu louvo a Deus por tudo que tem sido ministrado neste lugar. Mas o desejo do meu coração é que a gente possa sair desse retiro, irmãos. Não só como uma festa, um momento de comunhão com os irmãos, mas um momento onde Deus nos chamou a atenção para missões. Para a gente entender que missões, irmãos, é uma vida praticada. Missões, irmãos, é o coração da igreja. Sabe por que você está aqui? Porque um missionário teve que falar de Jesus para você. Eu estou aqui porque um dia alguém falou desse Jesus para mim. Nós temos que dar continuidade ao que o Senhor começou. O Senhor não precisa, mas Ele conta com você. Nós precisamos fazer missões. Nós estamos encerrando esse culto agora pela manhã, o restante do dia até a hora do almoço é livre. À tarde tem gincana, é isso, Varão? À tarde, gincana. À tarde, separar as equipes aí. À tarde a gente vamos ter a gincana em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tire a sua cabeça, tire as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor.